Olá, amigos, tudo bem? Como vocês estão? Olha só, eu gostaria que vocês primeiramente adivinhassem quem eu sou. Acho que vocês não vão ter dificuldade, mas eu vou dar algumas pistas. Eu fui um dos apóstolos mais produtivos que você vai encontrar na Bíblia. Escrevi inúmeras cartas para várias igrejas, para várias pessoas e que servem de referência até hoje. Mas antes de eu me tornar um grande seguidor de Cristo e apóstolo, um grande admirador, devoto pela fé, eu fui um perseguidor da igreja. Eu prendi muitos cristãos, fiz muitas coisas ruins. Será que você já sabe quem eu sou? Ah, já descobriu, né? Muito bem, eu sou Paulo. Mas antes de ser Paulo, eu era Saulo. Nasci em Damasco e me doutrinei, aprendi sobre as doutrinas judaicas, me tornei um judeu ortodoxo, um líder do movimento naquela época em Jerusalém. E foi em Jerusalém que eu conheci as façanhas de Jesus. Mas o que Jesus fazia e todas aquelas pessoas naquela época me incomodava um pouco. Porque tudo que eles faziam iam contra os meus ensinamentos. Uma religião de salvação pela fé? Não. Ia totalmente contra aquilo que eu acreditava e profanava o Deus que eu tanto amava. A minha religião era uma religião que acreditava numa salvação pelas obras. E aparece uma pessoa dizendo então que ninguém precisava mais ser circuncidado, ninguém precisava mais passar por todos os rituais para ser aceito por Deus. Bastava apenas crer. Então eu fui bem longe. Solicitei, pedi permissão aos líderes da minha igreja, naquela época, o líder da nossa religião, que eram os líderes políticos daquela época, e fui perseguir essas pessoas que profanavam as doutrinas do meu Deus e que falavam coisas totalmente contrárias ao que eu acreditava. Eu fui e tive um encontro. A caminho de Damasco, quando eu estava indo para perseguir alguns cristãos e prendê-los pelo que eles faziam, eu tive um encontro. E nesse encontro eu fiquei totalmente cego. Fiquei por 3 dias sem comer e sem falar. E esse encontro foi um encontro com Jesus. E naquele instante, apesar de eu ter ficado cego, os meus olhos se abriram e eu pude entender um pouco mais do amor de Deus. Deus enviou Ananias para me mostrar que Deus queria que eu se tornasse um seguidor dele. E ainda mais, que eu salvasse pessoas em seu nome. E naquele instante eu passei a crer que o Deus que eu tanto perseguia e que aqueles cristãos adoravam da maneira deles, ele realmente existia. Então eu fiquei muito surpreso porque eu fiz coisas muito ruins. Mas mesmo assim, Deus me aceitou e foi o que me moveu a fazer tantas coisas por ele. A partir do momento que Deus me cegou, eu tive um encontro com Ananias, fui curado e ali então aceitei esse convite. Não foi fácil, foi difícil entender porque Deus me aceitou. Mas depois de pensar muito eu entendi que Deus ele não olha para o que a gente fez no passado. Ele simplesmente se preocupa com o que podemos fazer de bom pelas pessoas no presente e no futuro. Deus apaga os nossos erros e simplesmente escreve uma história nova. E foi nisso que eu acreditei. Então a minha história pode ser a história de muitas pessoas. Hoje, espero que muito em breve nós consigamos nos encontrar no céu. E aí então eu possa contar um pouco mais da minha história, um pouco mais da minha conversão. Tá bem? Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Maranata. Senhor logo vem.